A gente hoje está no nosso último encontro, nossa última doutrina desses chamados 5 pontos do calvinismo, mais uma vez relembrando que são os 5 pontos formulados pelo Sínodo de Dort acerca das doutrinas da graça, como resposta a um documento produzido por um grupo de discípulos da teologia arminiana, de Armínio, né, no início do século XX, 1910 a século XVII, 1608 a 1618, 1610 aproximadamente, né? Aquele período pós-reforma, após o início da Reforma Protestante, ainda aquela discussão dos ensinos de Calvino e de Armínio. Bom, esse último tópico do acrônimo TULIP, que fala sobre a perseverança dos santos, afirma que os eleitos não estão apenas seguros para a eternidade, mas também que a prova da eleição deles e a evidência de sua segurança é a contínua obra de santificação no íntimo deles, que os leva a perseverar na vida cristã. Então, o Wayne Grudem, um teólogo muito conhecido, ele diz que, sobre essa doutrina, ele diz que a prova daquele que de fato nasceu de novo é que ele perseverará até o fim. E só perseverará até o fim aquele que de fato nasceu de novo. É um argumento cíclico, mas é óbvio, né? Somente perseverará aquele que nasceu de novo, e aquele que nasceu de novo há de perseverar até o fim. A base dela, nós temos aí vários textos que vão apoiar, mas, assim, a base filosófica, o discurso que nos dá certeza absoluta, e ele não é filosófico, ele surge da Bíblia, é um discurso bíblico do próprio Jesus, mas eu digo as suas implicações, né, filosóficas. Estão no fato de que, se Cristo é aquele que nos salva, nossa garantia, a garantia de nossa perseverança está nesse fato, ou seja, a perseverança dos santos está na garantia do fato de que é Jesus quem salva esses santos, né? E o desdobramento lógico disso se Jesus salva, ele pode perder, sendo ele Deus, né? Natureza, o Deus homem de natureza hipostática, dupla natureza humana e divina, plenamente humano, plenamente divino, esse que é tido como a segunda pessoa, não em termos de valoração, mas apenas em termos de descrição, a segunda pessoa da Trindade é Deus, o Filho é Deus, o Redentor é Deus. Logo, se ele redime alguém, ele pode perder esse alguém. Há afirmativas bíblicas claras do próprio Jesus que diz que não, onde ele diz que não perde nenhum dos que lhe foram dados, senão o próprio filho da perdição, a fim de que se cumprissem as Escrituras. Logo, a premissa básica e filosófica desse princípio é que o santo perseverará e não se perderá, porque não foi ele que se encontrou, ele foi encontrado. Não é ele quem encontra o Salvador, senão ele é eleito e encontrado na história, no tempo e na história, em algum momento, pelo próprio Salvador e Redentor. Então, daí nós temos aí N textos bíblicos que nós podemos destacar sobre a perseverança dos santos. Nós temos aí Isaías 43, versos 1 a 3. Eu não destaquei nenhum hoje, mas se você julgar, Leclerc, que a gente tem tempo... eu acho que você pode ler um ou dois que você acha que são importantes, que são de fácil compreensão, texto aquele que o cara tem que guardar na cabeça, vale a pena. Uhum.
Tá, vamos porque senão tem gente que vai dizer, não, tá vendo lá, tá escolhendo aqueles marcados. Vou pegar aqui aleatoriamente, vou pegar Isaías 43, vou pegar Isaías, deixa eu ver aqui, Isaías 43. Vai falando os textos que eu vou lendo para você, que é melhor, que aí vai adianta. Tá. Isaías 43, de 1 a 43, de 1 a 3. Isaías 43, de 1 a 3. Eu vou ler sempre na NVI, tá? Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, o chamei pelo nome, você é meu. Quando atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você e dou a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que é precioso e honrado para mim. Eu amo e darei outros em seu lugar em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Tá bom até aqui. Eu acho que a gente pode pegar esse texto do ponto de vista de demonstrar claramente que há uma demonstração de que aquele que, você pegar o verso primeiro, não tema, eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. É a questão da possessão. Isso é uma coisa importante nas Escrituras, porque a gente passa a ser posse de Deus. Exatamente. Você tem que levar em consideração que esse pastor não perde a sua ovelha, essa viúva não perde a sua dracma, esse pai não perde o seu filho, né? Temos que levar em consideração isso. Nós não somos posse nossa, mas agora somos posse daquele que nos resgatou, ele nos comprou, então ele nos redimiu, agora nós pertencemos a ele. Vamos pegar Romanos 8, aí é covardia, né? Se pegar Romanos 8, vamos falar, não. Mas vamos pegar Romanos 8. Mas antes de eu ler Romanos 8, que eu estou abrindo aqui, a partir de qual versículo você quer? Pode ser o 29 e 30, tá aí, o 29 e 30. 8, 29. Romanos 8, 29 e 30. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Olha aí, primeiro a gente já precisa parar por aí, porque aí a obra está completa. Aqueles que de antemão conheceu, os predestinou, eleição, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Santificação, né? Ele predestina, ele elege, mas ele elege com um objetivo também. E aos que predestinou, chamou. Então, a chamada eficaz, a graça irresistível. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, ou seja, aplicou ao mérito da obra de Cristo, também glorificou. Glorificação é o fim da linha. Glorificação é na parousia, novo corpo glorificado, unindo-se ao Espírito que já está na presença do Pai daqueles que morreram em Cristo. Logo, é uma obra completa. Exatamente. Você falou da posse no texto anterior. Eu estou olhando aqui para os slides, nem sei se tem, mas poderíamos lembrar do texto de Pedro, né? Vós sois nação santa, né? Raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, que é uma citação de Êxodo, né? Sim. Vocês são o meu tesouro entre as nações. Pertencem ao Senhor, né? Exatamente. E se a gente continuar esse texto de Romanos, né? Ele diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí aqui vem a pá de cal, né? Quem nos separará?
A gente tem não, né? Nós temos no Brasil a pobreza bíblico/teológica, né? Quando o cara pega esse versículo para transformar esse texto num texto emocional, né? Quem nos separará do amor, como se fosse uma coisa emotiva, um relacionamento Como se emocional. fosse aquele amor lânguido. Ou para fazer um discurso triunfalista, né? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Aí pega o texto, tira do contexto, que é um contexto totalmente redentor, né? Todo o texto do capítulo 8 fala da obra redentora. Aí o cara pega isso, arranca do contexto da redenção para falar que você é preferido de Deus e que quem vai acusar? Igual o famoso, se Deus é por nós, quem será contra nós? A mesma coisa, o cara arranca do texto, né? Totalmente fora do contexto da passagem, né? Sim. Então, quem vai ser contra nós? Quem vai ser contra nós? Será que a financeira que eu financiei o carro será contra mim? Não vai ter nada contra mim, eu faço tudo, né? Eu posso tudo naquele que me fortalece. E aí vem isso também, né? Vem a reboque. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Exatamente. E essa mistura, né? A gente tem falado tanto sobre isso aqui, sobre a importância do estudo bíblico, essa mistura que as pessoas têm que ter o cuidado. Né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Está no texto que você leu de Romanos 8. Né? Está nessa passagem aí para dizer o quê? Que se Deus nos favoreceu com graça na redenção, quem vai nos acusar? Quem vai nos impedir de entrar na sua presença? Né? Quem vai dizer que não, se ele está no nosso favor? Então, o que Deus é por nós, quem será contra nós, só está valendo nesse contexto redentor. Não está valendo no contexto da disputa do aluguel, do pagamento da fatura, do jogo, né? Da compra que foi feita sem dinheiro para pagar. Da doença, né? Eu me lembro da luta, aquela famosa luta de boxe, né, que parou o mundo lá, Mike Tyson contra Evander Holyfield. Ele botou mandou tatuar aqui na camisa, né? No roupão, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mordeu um pedaço da orelha do Holyfield naquela luta. Foi. Não foi essa? Eu acho que foi nessa aí. Demais, acho que foi na segunda. Na primeira, não. Eu não lembro mais. Tem tempo. Eu posso tudo, até comer a orelha do Holyfield. Agora, olha que coisa interessante. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só a pergunta. Então, o que pressupõe isso aqui? Essa pergunta e a resposta. Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, espada? Ou seja, pressupõe, sobretudo, que o crente é aquele que vai experimentar tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como qualquer outra pessoa do mundo. Não tem diferença entre o cristão e o resto do mundo. E às vezes até de forma mais intensa, quando isso é por causa da fé. Exatamente. Correto? Exatamente. Mas o que diz? Que nada disso é capaz de separar. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por causa da nosso poder, da nossa posição, nada disso. Por meio daquele que nos amou. E Paulo diz, porque estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo, o mérito, mais uma vez, não é nosso, não é do crente, o mérito é de Deus, é do amor de Deus, é da justiça de Cristo. Então, essa obra aplicada ao coração, à vida do pecador, é que dá ao pecador a garantia, não é a sua própria, mas é a posição
de Deus mesmo, né? A gente tem aí um outro texto, Romanos... não, eu quero ver Romanos... Cara, eu vou, só antes de você ler o texto, quero citar um trecho do livro que todo mundo que está assistindo essa aula deveria ler, que é O Peregrino, de John Bunyan, que fala exatamente sobre a perseverança dos santos, sobre o caminho que leva para a cidade celestial. Diga-se de passagem, fantástico, né? Pô, um livro maravilhoso, né? E tem um trechinho do livro onde ele fala: uma coisa eu já resolvi, né? Vou correr enquanto possa. Quando não puder mais correr, caminharei devagar. E quando for não mais possível caminhar devagar, me arrastarei, porque o que é essencial é que Deus me ama, então estou decidido. A proposta da obra de John Bunyan, um clássico da literatura cristã, é exatamente mostrar que uma vez no caminho, basta seguir o caminho, não importa se você vai correndo, como diz o próprio apóstolo Paulo, né? O importante é você chegar no final. Ir até o final da corrida no estádio, né? E receber o prêmio pela corrida que está garantido. É isso aí. É isso aí. E quem vai te levar, né? Vai levar você ao esforço, porque você vai fazer esforço, mas esse esforço, ele é aquele que realiza em você o querer e o efetuar, é o próprio Espírito Santo. Exatamente. Ele vai te levar, ele vai te conduzir. Você vai correr a corrida, você vai chegar, mas você vai ser imbuído dessa obra do Espírito em você. Eu queria citar só mais um. João 6, 35 a 40. João também, 35 a 40. João também é uma pá de cal, texto que é muito claro, muito evidente, não precisa ficar fazendo um trabalho muito difícil de interpretação, não. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram e ainda não creem. Todo que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Tá, e qual é a vontade daquele que enviou Jesus? Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meu Deus do céu. Então, mais claro do que isso, eu acho que não dá, né? Então, essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Exatamente. Então, a discussão vai ser, que alguns vão dizer, essa é a vontade de Deus, mas não significa que ela vai ser cumprida, porque depende do homem nesse caso. Então, Deus fica sujeito, né? Mas não é isso que Jesus disse, né? Mas não é isso que todo aquele que o Pai me deu, acabou, não vai ser rejeitado nem abandonado. João 5,4, o próprio Jesus diz que aquele que crê nele já passou da morte para a vida. Exatamente. Já passou. Aí volta para a morte depois, é teologia do liquid paper. Escreve o nome no livro da vida. O que é legal em João, é porque João, como você falou, ele tem a unção da pá de cal, né? Ele vai só fechando, porque assim, quando Jesus fala de ressuscitar, ele não é um profeta ou um líder religioso que tem poder para ressuscitar. Ele é a ressurreição. É bem diferente, né? Então, é o que ele diz para Maria, para Marta, diante do túmulo de Lázaro. Eu sou a ressurreição. Então, uma vez que você crê em Jesus, você já ressuscitou. Ou como diz o texto, né, da outra epístola, nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Então, quando ele fala, eu sou a ressurreição, ele traz esse porvir para o presente. Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu aqui e é só questão de tempo. Não é um poder. Né? Não é um Exatamente. poder. É ele. Decretado
já tem o decreto de Deus, o que falta é acontecer circunstancialmente. Exatamente. Chegar o tempo de acontecer, mas é isso, né? Legal. Beleza. Então, eu nem vou. Eu acho que os outros textos sobre segurança do crente, a pessoa que está aí, ela pode fazer um print da tela, né? Os nossos estudantes podem fazer um print da tela do texto sobre a perseverança dos santos. Tem um comentário do Carlos aqui, Luiz. Cadê? Vamos ver aqui. Fala, Carlos. Deixa eu ver. Infelizmente, muitos que não entendem a salvação pela graça acabam vivendo num desespero legalista. E quando o cara vê que não consegue seguir a lei, acaba entrando em parafuso. E aí alguns talvez cheguem a pensar, Cristo não é para mim. Seu comentário é pertinente, Carlos. Porque à medida em que a pessoa ela busca seguir determinado padrão que lhe é ensinado, né? Padrão legal, moral, aspectos apenas comportamentais da Escritura, sem compreender essa questão da graça e sem ter tido uma experiência com a graça de Deus, ela vai ter, de fato, esse caminho, né? Ou ela vai ficar entristecida, ou seja, pode ser um salvo, mas com uma experiência de salvação empobrecida da sua alegria, do seu gozo, porque é um fardo pesado, né? Entende aquilo como sendo matar um leão a cada dia. Que é o que a religião faz, né, cara? Para sustentar... Ela rouba a alegria dos crentes, né? Exatamente. Né? Ou então ela resolve dizer o seguinte, está pesado demais, eu estou fora, eu amo Jesus, eu sei que fora dele não há outro, e ainda dizem assim, eu conheço gente assim, né, que está sofrendo tanto e diz assim, eu sei que eu vou para o inferno com essa minha decisão, mas não dá não, está difícil demais e tal. Eu fico pensando, coitado dessa pessoa, nem precisava disso tudo. Mas é a falta do entendimento adequado. Exatamente. Eu concordo com um certo pregador, que na minha opinião já foi muito bom pregador, mas hoje em dia, enfim, continua sendo um bom pregador, mas se envolve com um monte de coisa aí que eu acho que é de maneira desnecessária, onde ele disse certa vez que há experiências, doutrinas que são deletérias da fé cristã, doutrinas doutrinas enriquecedoras da experiência cristã, doutrinas empobrecedoras da experiência cristã e doutrinas deletérias da fé cristã. Nas doutrinas deletérias da fé cristã, ele citou à época o liberalismo teológico. Olha só. Você vê, né? Você vê como é que o mundo dá a volta. Mas o liberalismo teológico. Então, o liberalismo teológico, esse pregador dizia que era uma outra religião, né? Uma outra fé, é uma outra proposta. E é deletéria da experiência cristã e da fé cristã. Na doutrina empobrecedora da experiência cristã, ele citava o arminianismo. E, nesse sentido, concordo, porque eu entendo que a teologia reformada é a visão adequada da interpretação das Escrituras. Então, do ponto de vista soteriológico, sobretudo. Então, a doutrina arminiana, do ponto de vista soteriológico, é empobrecedora da experiência cristã, porque o indivíduo é salvo, muitas vezes é aquele que é salvo, né, verdadeiramente, arminiano, salvo, às vezes não tem alegria na sua salvação se comparada com essa tensão de manter-se salvo. Exatamente. Né? Então, os nunca momentos... tem certeza, nunca tem paz. Ele nunca tem certeza, ele nunca tem paz. Ele nunca tem paz. Então, os momentos de alegria e gozo são pequenos em virtude de todo esse momento de angústia. Eu me lembro, certa vez... Mas
que eu estava dando uma aula na minha igreja anterior, né, de onde eu vim. Eu estava dando uma aula na escola bíblica, uma irmã chegou, uma irmãzinha que tinha experiência de conversão, uma irmã, mulher piedosa, rapaz, sofredora, gente boa demais, cristã. Você via ali, tinha todos os aspectos assim, que humanamente falando, você diria, é uma crente verdadeira, fiel. Ela chegou, tadinha, um dia desesperada na aula. E ela chegou atrasada e já chegou assim, esbaforida, uma turma que eu tinha lá, 30 e tantos, 40 alunos. E aí ela já entrou triste, todo mundo, o que houve, minha irmã, e tal, não sei o quê. Ela começou a chorar, não aguentou, desabou. E aí nós paramos ali e fomos acudir. Irmã, o que houve com você? Eu estou muito entristecida porque eu tive consciência de que se eu morrer, eu quase fui atropelada, agora na hora que eu estava atravessando a pista para vir para a igreja, estava atrasada, saltei do ônibus e atravessei correndo e quase fui atropelada. E fora o susto, eu tive a consciência de que se eu morresse nesse momento, eu ia para o inferno. Tadinha. Aí eu perguntei, mas por quê? Rapaz, a mulher de alguns anos de caminhada cristã, batizada, orando pelo marido, o marido se converteu há uns anos atrás, o cara era um cara difícil, afastado plenamente de qualquer valor do evangelho, o cara ficou rendido aos pés de Cristo, a mulher ganhou a família dela para Jesus, mas estava lá, angustiada, desesperada, por quê? Se ela morresse atropelada naquele momento, ela ia para o inferno. Por quê? Porque ela teve uma desavença com uma determinada pessoa naquela semana e ainda não tinha se retratado com a pessoa. Então, como ela tinha pecado, ela sabia que ela estava no momento da salvação perdida. Caramba, olha só. Olha que doideira. E como é que você explica para essa pessoa que isso aí não tem nada a ver, que ela está vivendo uma outra coisa, porque ela ouviu falar de tudo isso? Que é o pior ainda, né? Diga-se passagem aqui, um parêntese só, Leclerc, que o pior de tudo não é o arminianismo em si. O pior de tudo é o arminianismo ainda deturpado. Isso é pior do que aquele brinquedo de segunda linha. É o brinquedo de segunda linha que vem de países que fazem o troço de qualquer jeito com qualquer produto. Então, a gente nem vai falar do assunto, porque não vale a pena, a gente teria que ter um outro momento para falar disso, mas o perdão, que é um ato de graça, né? É um ato de graça recebido pela graça e pode ser repartilhado, compartilhado também por graça, que deveria ser um ato de sublime demonstração da graça de Deus, da presença de Deus, do reflexo de Deus, também tem sido apresentado nas igrejas de todas as confissões como uma coisa opressiva, né? O cara, se você não perdoar, declara o perdão, decreta o perdão, libera o perdão. Se você não fizer, acabou tua vida, acabou tua salvação. Então, você vê que as pessoas, já abrindo aqui o parêntese diante da sua narrativa, elas nem perdoam por graça ou por entender que é um ato de graça, perdoam para não perder salvação. E aí, cara, é a maluquice total, né? É a maluquice total. É aquela ideia que se uma hora dessas alguém tirar todas as demandas do evangelho e as punições que a Escritura fala acerca de tudo, o que vai ter uma debandada geral do evangelho, porque vai ter gente que tem gente que está ali só por causa do medo, cara. E isso é péssimo. Isso empobrece. Aí vem, onde eu concordo lá com o pregador, é uma experiência, uma doutrina empobrecedora da experiência cristã. E a doutrina enriquecedora da experiência cristã, na época ele ferrenho calvinista, era a teologia reformada, porque ele entendia, e eu também entendo, que ela proporciona uma compreensão adequada das Escrituras, sobretudo se a gente estiver falando aqui de soteriologia, e isso, de fato, faz com que a gente tenha a devida noção da graça
que é de graça, mas não é barata, né? Então, assim, você é uma graça que ela é recebida, ela é recebida pela fé, mas ela não foi barata, ela custou um preço alto. Então, nem se barateia. Aquele que foi de fato alcançado pela graça de Deus e tem a compreensão adequada da doutrina bíblica, ele não barateia a graça de Deus, mas também ele não é legalista e bota um preço nela. Exatamente, exatamente. Porque ela é graça, ela não é nem cara e nem é barata. Ela é graça. E não é nossa, cara, é de Deus. E não é nossa. Não, né? Nos pertence. Ela foi cara para Deus, obviamente, ela foi cara para o Filho de Deus, mas ela não é cara para nós, ela é graciosa para nós, mas também não pode ser barateada por nós. Exatamente. Né? Aqui, quem mandou um abraço para a gente aqui, Felipe, pô. Luiz Felipe. Reverendo Luiz Felipe. Pregador das multidões. Esse é o homem da homilética, hein? Esse é o homem da homilética. Apóstolo da Costa Verde. Mas não é mais, não. Ele agora é do Paraíso. Ele agora é do Paraíso. Igreja. Agora está no Paraíso. Vila Paraíso. Dizem as más línguas que toda vez que ele está indo para a igreja, ele vai cantando: estou a 2 passos do Paraíso. Covardia com você, Felipe. Aí, ó. Estou a 2 passos do Paraíso. Você é o cara. Olha, rapaz, eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, né? O Rio de Janeiro é um lugar sui generis, né? É um lugar que você tem no estado do Rio, Paraíso em São Gonçalo e o Éden em São João de Meriti. Você não precisa de mais nada. Eu tive um aniversário lá no Éden, lá em São João de Meriti, certa vez, mas isso tem uns 30 anos. Rapaz... Não é fácil, não. Não. Tem que perseverar mesmo, perseverança. Eu fiquei pensando, aquele deve ter sido um lugar muito bonito na época que botaram o nome, né? No Brasil, a gente tem muitos nomes relacionados à Bíblia, relacionados à história do cristianismo, relacionados à tradição cristã, por causa da igreja, relacionados aos índios e tal. Muita coisa se explica por isso, né? O cara chegou lá, enfim. É verdade. Temos o Espírito Santo lá o estado do Espírito Santo, né? Santo Antônio, santo isso, santo aquilo. É verdade. Bom, Leclerc, então, a gente podia entrar naquela discussão, aquela breve reflexão, né? A teologia reformada contrastada com a teologia arminiana, né? Sobre, então, a perseverança dos santos. Certo. Que você já está fazendo aí, né? Você já está fazendo esse contraste. E já estou fazendo, exatamente. Então, qual é o contraste? É a possibilidade de queda da graça contrastada com a perseverança dos santos. Porque a perseverança dos santos é a doutrina contrária à possibilidade de queda da graça, né? Então, a discussão... Essa pessoa que eu encontrei ontem, que ficou triste, machucada na igreja, ferida... Ela falou para mim, o que mais me entristece não é o fato de eu estar fora da igreja, porque eu me aborreci e saí. O que mais me entristece é que todo irmão que eu encontro, todo crente que eu encontro, diz que eu caí da graça por causa disso. Por causa disso, para eu tomar cuidado, porque pode ser que eu perca a minha salvação. E isso me incomoda. Ao invés de colocar a questão do empobrecimento, da diminuição da alegria da vida cristã, uma série de coisas, já bota o encargo da má teologia também nas costas da pessoa, né? Exatamente. Já quer tirar do reino, né? Já quer tirar do reino. Para essas pessoas, deveriam ouvir aquilo que Lutero dizia, né? Que existe salvação fora da igreja, só não existe salvação fora de Cristo. Né? Isso é importante. Bom, no arminianismo, a proposta, então, é que aqueles que creem e são verdadeiramente salvos podem perder sua salvação por não guardar a sua fé.
Lembrando que essa não era a posição inicial dos remonstrantes, tá? Depois ela foi sendo aperfeiçoada, se a gente pode chamar isso de aperfeiçoamento, ela foi sendo aperfeiçoada para essa posição, né? Que o verdadeiro salvo pode perder a sua salvação por não guardar a sua fé. Então, como eu disse, né, nem todos os arminianos concordam com este ponto, alguns sustentam que os crentes estão eternamente seguros em Cristo, que o pecador, uma vez regenerado, nunca pode perder a sua salvação. Então, pergunto, isso é uma contradição? Porque, olha só... Eu, na minha pequena jornada de vida, de 30 anos de igreja, nunca vi um arminiano fazer essa afirmação, de que o homem não perde a salvação em Cristo. Todos os que eu conheci, de diferentes igrejas, afirmam categoricamente que se tu demole, se você sair do culto sem esperar a bênção apostólica, perde a salvação. Tá, mas olha só, eu quero aqui primeiro já me defender dizendo o seguinte, para o que eu vou citar aqui, tá? Eu não sou... Nem falou, já vai... Nem falei, já vou me defender. O que eu vou falar aqui, eu não sou grande conhecedor de causa doutrinária e nem estou levantando nada contra uma denominação que eu gosto muito até. Mas, por exemplo, eu conheço irmãos batistas, tá? Que dizem ser arminianos do ponto de vista soteriológico, com exceção desse ponto. Me explica isso. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como que, por exemplo, eu tenho irmãos, nós temos irmãos batistas, né? Eu acho que comumente a doutrina batista ela defende a perseverança dos santos, uma vez salvo, salvo para sempre. Salvo engano, é isso que acontece. Eu acho que isso está lá não sei se nas confissões de fé batista, mas, salvo engano, não somente aqueles que são reformados, não. Não há possibilidade de decair da graça. Eles creem na perseverança dos santos. Mas são arminianos em todos os outros pontos. Eu pergunto a você, Leclerc, aqui, você é um cara que tem rodagem aí, mais tempo de caminhada cristã, para mim é uma contradição. Porque percebe aquela história dos nossos pacotes? Como é que eu vou garantir, defender a minha salvação a partir do momento em que eu não acredito na eleição, eu não acredito na graça, na chamada eficaz, a graça irresistível, eu não acredito na redenção particular, porque percebe, a redenção, a diferença da redenção particular, basicamente, é aquilo que a gente falou lá no passado, ou seja, Cristo não morre por todos, abrindo a possibilidade para todos e não garantindo a salvação de ninguém. Cristo morre pelos eleitos de forma eficaz e garante a salvação desses. Então, aí tudo bem, se você me diz isso, eu concordo com a perseverança dos santos. Mas se você abre a salvação não garantindo a salvação de ninguém, como é que o indivíduo, então, pode ser arminiano de 4 pontos e no último ponto ele é reformado? Para mim, isso é uma contradição. É verdade, não tem condição. Com relação à Igreja Batista, que você citou, ela sempre foi meio híbrida, né? Porque ela nasce, na verdade, a denominação, né? Ela nasce no século XVII, praticamente, com uma doutrina que é arminiana, só que não é um arminianismo que a gente tem hoje, né? Há historiadores que afirmam que os batistas começaram, inclusive, crendo na expiação geral, né? Na expiação ilimitada. E com o tempo eles foram se modificando, principalmente porque eles passaram a se relacionar com cristãos de outras denominações, porque eles tinham também aquela questão da endogamia. Você já leu sobre isso, né? Uhum. Batista só casa com batista, né? Uhum. Só casa com membros da igreja local, inclusive, né? Uhum. Então, eles têm essa... E hoje você tem uma mistura, né? Então você tem igrejas que têm linha
arminiana, e tem igrejas que tem linha reformada. Hoje você já tem uma mistura grande. Nós conhecemos, né, temos amigos aí até bastante proeminentes, batistas, de linha reformada, que não tem problema, assim, em termos de contradição teológica. Mas eu tenho irmãos de algumas igrejas batistas, nós temos irmãos, né, são irmãos nossos em Cristo, mas que eu já tive a oportunidade de conversar com eles, e até hoje a explicação é a seguinte: não existe eleição, não existe graça irresistível, Cristo morreu por todos de igual maneira, não garantindo a salvação de ninguém. Qual é o quarto ponto que nós vimos? A depravação total é um misto de verdade. Alguns às vezes não sabem definir, uns dizem que creem na depravação total, outros não, mas também não são arminianos clássicos e tal. Agora, assim, aqueles que me explicam, eles dizem o seguinte: mas uma vez tendo sido alcançados por essa graça, aí já passa a valer aquilo que Cristo pegou e não solta mais, né? É o peixe que veio e foi fisgado pela sua própria vontade, mas uma vez fisgado, ele não volta mais. Mas eu ainda acho, às vezes, isso uma contradição, porque não há nada que faça garantia disso a partir do momento que você não leva em consideração que foi o Pai que deu, que você não leva em consideração uma série de outros aspectos, né? Então, eu coloquei isso aqui porque, inclusive, quando a gente trabalhou esse curso com irmãos que foi interdenominacional, né? Eu queria até provocar mesmo essa discussão com alguns irmãos do segmento batista mesmo, para poder saber. Mas eles têm essa dificuldade, né? Eles mesmo têm essa dificuldade. Eu acho que é uma incongruência, né? Acho que é uma incongruência, mas eu posso estar errado, e aqui eu também não tenho grande conhecimento de todo o arcabouço da doutrina batista, né? Exatamente. Né? Então, por isso eu já me defendi antes. Então, avancemos. O calvinismo, entretanto... Rapaz, eu quando era garoto aprendi que Spurgeon era assembleano e pentecostal. É sério, cara? Sério, cara, sério. É mesmo? Porque, como nós já falamos aqui várias vezes e indicamos livros aqui para mostrar aos irmãos a importância da leitura, todo mundo constrói sua própria narrativa, né? Então, é o que interessa construir. E, infelizmente, como os nossos amigos e irmãos estudam pouco, leem pouco, você acaba tendo essas doutrinas com esses combos meio Frankensteins aí montados, porque os caras não sabem nem de onde vem a doutrina, né, da sua origem. É como acontece com, por exemplo, com a missão integral, né? O cara, ele ouve o passarinho cantar, não sabe de onde veio aquele negócio, como tem acontecido também com muitos cristãos com relação ao adventismo do sétimo dia. Mesma coisa. Eles ouvem o passarinho cantar, assistem os programas de TV e não sabem... não sabem. E por que eles não sabem? Porque não lêem, porque não estudam, porque não ouvem. Quando a gente fala do tema, tem resistência, né, ao aprendizado, que eu acho que é uma coisa complicada, né? E é por isso que você tem essas incongruências. Eu acho que talvez seja a melhor palavra mesmo, é isso, umas coisas meio esquisitas, assim. O calvinismo, entretanto, ele diz assim, né, a teologia reformada: todos aqueles que são escolhidos por Deus e a quem o Espírito Santo concedeu a fé são eternamente salvos, são mantidos na fé pelo poder do Deus Todo-Poderoso e nela perseveram até o fim. Então, por favor, tem gente que fala mal dessa doutrina porque propõe o seguinte: está vendo? Tem gente que diz aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Sempre naquela perspectiva de que a salvação é uma decisão e uma transformação moral do indivíduo. E aí,
como ele tomou aquela decisão e entregou a vida a Jesus, então Deus agora está obrigado a levá-lo para o céu até o final, porque essa doutrina diz isso, né? Então Deus está obrigado pela doutrina a fazer isso, e não a doutrina é consequência daquilo que Deus falou. Aí já entendem o troço de trás para frente. De trás para frente, né? E aí você agora pode voltar a fazer tudo aquilo que você quer. Me lembrou até um filme, uma comédia que eu também recomendo, que se chama Dogma. Já viu esse filme? Não, vou até anotar. Os caras invertem a doutrina com aquilo que se fala, né? Então, o padre vai ter o aniversário do cristianismo, aniversário do cristianismo, o aniversário de uma igreja católica americana. Então, o padre faz um dogma, cria um dogma, que qualquer pessoa que no dia do aniversário da igreja entrar por aquela porta será perdoado de todo o pecado. Já botei no filme aqui, ó, tá dublado aqui no YouTube, tá completo. Cria o dogma, que é mais ou menos o que você falou, é o contrário, já que tem que perseverar e está predestinado, então Deus é obrigado a perdoar. Deus é obrigado. Então Deus ficou obrigado, né, por causa disso. No filme Dogma, é isso, o cara cria o dogma, aí o Satanás fala para o anjo da morte, assim, que é o Loki, ó, chegou a nossa oportunidade. Porque agora Deus vai ter que nos perdoar. Aí o filme é o diabo e o anjo da morte tentando entrar na igreja para receber o perdão, e os outros anjos dizendo, montando uma equipe para impedir que isso aconteça. Porque se acontecer isso, o mundo vai acabar o universo. Imagina. Tá obrigado, Deus está obrigado a fazer. Deus está obrigado a fazer. Foi muito divertido. Então, você vê, né, cara? É exatamente isso. E aí a pessoa acha, então, olha só o que eles ensinam, uma vez salvo para sempre, eu posso agora voltar a enfiar o pé na jaca que Deus está obrigado a me salvar. Gente, eu espero que hoje, na 16ª ou sétima? Sétima. 17ª aula, você já tenha percebido que a gente fala sempre sobre isso, que não é essa a proposta da doutrina bíblica, há uma relação de causa e efeito. Exatamente. Há uma relação... É o contrário. Exato. De Quanto que mais regenerado, mais o cara quer ficar perto de Deus. É o contrário. Quer ficar perto de Deus, é o contrário. Então, eles são mantidos na fé pelo poder de Deus Todo-Poderoso e nela perseveram. Nela onde? Na fé. Então, se o indivíduo está ali chutando o pau da barraca, conscientemente, feliz da vida, feliz da vida porque ele está com uma promissória assinada por Deus que vai ter que botar ele para dentro do céu. Esse indivíduo, irmão, esse não tem esfrega na cara de Deus, esfrega na cara de Deus. Você entendeu? Então, por favor, quando alguém falar, eu já falei muito mal, estou falando isso, sabe? Porque eu já falei muito mal também, porque eu fui desses que ouvi o galo cantar e não sabia onde. Então, teve época de eu falar também, aí que absurdo, uma vez salvo para sempre. Então, quer dizer que o cara pode ser salvo. Quer dizer, eu já tive esse discursozinho bobo aí. Só que um dia eu fui estudar, e depois de tempo você vai amadurecendo, vai lendo, vai vendo, vai descobrindo. E eu pedi muito perdão a Deus daquela besteira que eu falei e ensinei. Vou te contar um outro caos, né? Esses causos são ótimos. A gente dando aula num curso e tal. Aí um cara se levanta no meio do curso, quando a gente abre lá para perguntas, o cara se levanta para falar mal desta doutrina, o absurdo que o calvinismo, tal, o calvinismo. Aí eu perguntei para ele, você leu Calvino? Ele disse, eu não preciso ler Calvino. Eu disse, mas como que você não precisa ler, pô? Como é que você vai criticar uma coisa que você nem conhece? Você ouviu o galo cantar, não sei quem falar. Calvino não fala isso, cara, em lugar nenhum. Isso não existe, essa afirmação. Isso é uma inferência feita. Nós poderíamos até chamar isso de uma certa desonestidade intelectual, né? Você cria fake news. É um fake news, né? É isso, é fake news. Cria um sofisma, né? Cria uma mentira, um negócio desse.
Aí o cara sai dali, ele jura de pé junto aquela verdade pro resto da vida, mas nunca... Muitos líderes de várias igrejas criaram essas ideias, esses conceitos, para gerar na comunidade uma indisposição ao aprendizado, né? Uma rejeição imediata. Tá vendo, irmãos? Essa doutrina é isso que acontece, blá, 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 blá. E a falta de argumento, Leclerc, é a falta de argumento. Então, não tem o argumento para discutir bíblica, doutrinária, teologicamente. Então, vai ter que fazer isso. Afasta o povo, inclusive, da discussão. Isso daí é igual a história de manga com leite. Exatamente, manga com leite. Eu cresci lá em Itaboraí. É raio na tesoura aberta. Não pode deixar a tesoura aberta. É a sandália virada para baixo que vai matar a mãe. Banho depois do almoço, né? Cobrir o espelho com toalha. Não pode comer carne e tomar banho depois. Olha, rapaz, eu fui... A minha infância e juventude, até os 18 anos, né? Depois eu vim para Niterói, especificamente, morar, trabalhar, mas eu fui, minha infância e adolescência foi lá em Itaboraí, né? Eu cresci dos 4 aos 18 anos, eu morei lá. Na época fui atleta de voleibol, comecei aos 14 anos de idade jogando no Botafogo, ia para o Rio, voltava todo dia, depois joguei no Flamengo, rapaz, no meu time mesmo, Fluminense, nunca joguei, Leclerc, meu Deus. Olha só. Mas, olha, tinha um sítio lá, muito legal, um sítio de um homem que era dono de cerâmica, uma família muito rica lá em Itaboraí, e tinha um sítio próximo da minha casa que tinha campo de futebol, quadra de vôlei de areia, quadra de vôlei de grama, sauna, piscina, um monte de coisa. E assim... 2 dezenas de mangueiras de todo tipo. Era um sítio fantástico, maravilhoso. E a gente terminava de rachar, treinava, ele liberava para treinar. Eu tinha uma dupla, jogava vôlei de praia também, tinha uma dupla, eu e Marcão, e nós treinávamos lá. E a gente tinha passe livre para a utilização do sítio dele. Ele nos dava isso e a gente fazia sauna, a gente fazia ducha, entrava na piscina, tinha direito a tudo. E a gente saía de lá todo dia, praticamente, que a gente treinava 3, 4 vezes por semana, com as bolsas cheias de manga, mas levava para casa e eu tomava aquilo com água, porque eu não podia tomar com leite. Até que eu fui um dia na casa dele, do Marcão, e Marcão batendo aquele liquidificador gigante de manga com leite, eu tomei aquele negócio, parecia o néctar dos deuses. Eu falei assim, rapaz, que negócio espetacular, mas não pode tomar esse troço. Ele falou, como é que não pode? Eu falei, mas não dizem que faz mal? Eu ouço todo mundo dizer, minha mãe diz, meu pai diz que manga com leite faz mal, e meus pais, principalmente, né, mais antigos, e eu ia nessa. Aí tomei manga com leite e descobri que não fazia mal, não. Ah, rapaz, para quê? Aí foi o prejuízo do leite lá em casa, porque era manga com leite todo dia, 1, 2 jarros de vitamina de manga com leite. Se serve a dica, eu diria a você que manga com maracujá ao leite gelado é espetacular. É mesmo, Não sabia disso, não. Maracujá com manga ao leite, cara, é bom demais o negócio. Eu não sabia disso, não. Momento gastronômico. Momento gastronômico é ótimo. Bom, avançando então aqui nos pontos para discussão. Só para a gente levantar, então, aqui as últimas perguntas sobre esse tema para você que nos ouve ficar aí meditando e refletindo, né? Então, o ensino da doutrina da perseverança dos santos, se corretamente explicado e aplicado, pode servir de base para justificar uma vida libertina? Então, você que está acompanhando esse curso, você que está agora ao vivo, você que entrou depois nos vídeos aí para acompanhar esse curso. O ensino dessa doutrina, depois de tudo que a gente já exaustivamente falou,
demonstrou que não tem uma separação entre a salvação, a fé que salva da fé que santifica. Não há essa dicotomia entre a fé que salva e a fé que santifica. Então, o ensino dessa doutrina, né, da perseverança dos santos, se corretamente explicado, e não com aquele discursozinho, uma vez salvo para sempre, você pode fazer tudo o que quiser que Deus está obrigado a te salvar. E aplicado, pode servir de base para justificar uma vida libertina? Eu não vou acreditar nisso não, porque se eu acreditar nisso, eu vou cair numa vida libertina, porque Deus então está obrigado a me salvar, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Você acha que serve como base para justificar isso? Então, esse é um ponto para discussão. Né? Um ponto para reflexão. Fica a reflexão aí para você responder. Segundo, um evangelismo deficiente por causa de doutrina errada, que tem produzido frutos imperfeitos, não é acompanhado obrigatoriamente por uma doutrina da perseverança fraca e imperfeita. Um evangelismo deficiente por causa de doutrina errada, que tem produzido frutos imperfeitos, não é acompanhado obrigatoriamente por uma doutrina de perseverança fraca e imperfeita. O que isso significa? Então, um evangelismo deficiente por causa de doutrina errada, que produz frutos imperfeitos. Ou seja, a pessoa que vem para Cristo, mas a ela não é ensinada a relação de causa e efeito. A relação entre o novo nascimento e o fruto do novo nascimento, ou os frutos de uma fé genuína. Será que não pode formar, por exemplo, essa doutrina de perseverança fraca e imperfeita, ou seja, não pode demonstrar simplesmente que, ao invés de ficar passando a mão em cabeça de gente que não nasceu de novo, talvez não deveríamos confrontar pessoas com uma decisão real por Cristo. Porque o pior perdido é aquele que acha que está salvo. O pior perdido, meu irmão, não é aquele que está fora da igreja, fora do reino, fora de Cristo, vivendo detonado, aonde tiver. O cara está lá no satanismo, o cara está na magia negra, o cara está na pior coisa que for, fazendo no mais baixo nível moral possível e espiritual. Esse daí, que está no lado errado, que sabe que está perdido, ele tem um ponto de comparação evidente. Agora, aquele que acha que está arrumadinho, tudo certinho, vivendo uma vida religiosa, dentro, às vezes, da igreja, tendo tendo atitudes perfeitas do ponto de vista cristão, ou seja, o indivíduo é cristianizado, ele não nasceu de novo, ele apenas recebeu uma roupagem cristã para a sua vida. Exatamente. E ele não deveria ser confrontado, se entendida corretamente a perseverança dos santos, não deveria... Ele é cristianizado de forma moral, né? Ele não tem um encontro com Cristo. Não, ele não é evangelizado, né? Ele é cristianizado. Precisamos falar sobre a metodologia de evangelismo durante décadas, né? Firmada em acusações e no famoso apelo, né? Vem correndo, sai do seu lugar, vem correndo. Então você tem uma pregação ineficaz, ela não é cristocêntrica, não há um novo nascimento genuíno, então, obviamente, o resultado disso tem que ser uma perseverança frágil, né? Porque a qualquer sinal de fragilidade, e é importante que se diga que a palavra de Deus é boa. O que vai nos lembrar é que o problema não está na Bíblia, mas no método, o que também vai nos levar para a parábola da semente, né? Que a semente é boa, jogada em todo tipo de solo. Então, nos corações, né, corações não regenerados,
a palavra ou é levada embora, ou se seca. Exatamente. Aí o pior é que na prática das vezes da igreja, Leclerc, fica se tratando pessoas não regeneradas ou cuja semente já foi roubada pelas aves, já foi sufocada como regenerado. E aí a culpa é da doutrina, a culpa é da Bíblia. Ou seja, questiona-se a doutrina bíblica e não questiona-se a conversão. E aí, o que eu acho interessante é o seguinte, você vê que essa teologia mal compreendida, ela também vai, e mal ensinada, mal aplicada, ela vai ter desdobramentos eclesiológicos. Porque você vai pegar, por exemplo, aí, métodos de evangelismo. Se eu não entendo uma relação que há de que nem todo mundo que levanta a mão, de fato, é alguém, pode ser potencialmente um cristão ou não, mas se eu acho que levantou a mão, decidiu-se por Cristo, faz parte do reino, apenas por um assentimento intelectual e uma decisão externa, sem uma obra do Espírito que eu não sou capaz de ver, mas eu me iludo apenas pelo exterior, naquilo que eu vi, eu recebo essa pessoa lá na igreja, daqui a pouco, essa pessoa, ela desempenhando um bom papel, demonstrando estar junto, etc. e tal, ela pode galgar até um cargo de liderança, um dia ela fica possessa. Um dia ela fica possessa. Aí eu vou ter que pegar minha Bíblia e reinterpretar e procurar um texto aonde que o crente fica endemoniado, porque aquele irmão que eu jurava que era crente ficou endemoniado. Então, será que eu não deveria ter questionado? Chama o Peter Wagner. Será que eu não deveria ter questionado a conversão ao invés de questionar? Chama a Neuza e tio. Mas é isso, porque em vez de você ensinar a Bíblia corretamente, é melhor deixar essas brechas, né? Porque essas brechas teológicas, doutrinárias e metodológicas também dão margem para esse tipo de coisa que a gente está falando agora. Batalha espiritual, maldição hereditária, não sei, porque você vai ter que achar na Bíblia ou na teologia um caminho que justifique o cara estar possesso, que é uma coisa injustificável. Mas aí você vai ter que encontrar, exatamente. Perfeito, exatamente isso. Bom, então você vê as implicações de uma má doutrina, né, cara? Você vai vendo como... Terceiro, se temos um conceito superficial sobre a salvação e pressionamos com rapidez e ardor as pessoas a fazerem uma profissão de fé, olha essa, deixando de instruí-las nas coisas essenciais da verdadeira salvação, não as estamos induzindo a acreditar que estão verdadeiramente salvas, ainda que caiam pelo caminho e não perseverem? Exatamente. Quer dizer, é a complementação de tudo isso que a gente está falando. Esse é o meu ponto de discussão com o Marco Cícola, do Evangelho Negociável, quando eu sempre digo para ele, Marco, a culpa é da liderança, cara. Porque a liderança, uma vez se apresentando como liderança, ela deveria deixar claro a consequência da não regeneração, do não novo nascimento. Mas é a liderança que induz as pessoas a olhar. Aí ele tem o contra-argumento, que as pessoas, às vezes, também são preguiçosas, não estudam, não leem, se submetem. É verdade, é tudo verdade, mas, para mim, a grande culpa de toda essa maluquice é da liderança. É da liderança. Que não ensina, e o cara, então, tropeça, né? E você depois vai botar a culpa no cara, vai dizer que ele não teve fé, né? Que ele não creu o suficiente. Exatamente. Que ele trocou, né? Trocou a salvação por um prato de lentilha. Nossa, como eu ouvi essa pregação a vida inteira. Não troque o que Deus te deu por um prato de lentilha. Esaú, olha só, você que está assistindo esse vídeo, Esaú não trocou nada. Porque não era dele. Ele não se importava com aquilo. Foi um grande deboche. Ele não se importava. Esaú já estava rejeitado desde o início. Exatamente, ele não se importava, ele não estava nem aí, pô, não estava nem aí. Ele era um cara com outra perspectiva. E muito pior do que Esaú é o
o tarado do Jacó, que se envolve nesse rolo todo aí, né, nessa trama maluca, nesse drama, nessa novela mexicana, uma mentirada danada, e enfim. Pois é. Viva a graça! Viva a graça de Deus! Outro aspecto, outro ponto aqui, então. Se entendermos corretamente a salvação, incluindo a perseverança, né? Não temos de mudar nossas práticas evangelísticas e ser forçados a confrontar essas pessoas com as evidências de sua falta de verdadeira salvação? Exatamente. Então, pontos para reflexão. Mais um. Não seria difícil fazermos isto porque muitos deles são nossos queridos amigos e parentes achegados a quem já asseguramos de que possuem a eterna salvação quando utilizamos um falso entendimento da segurança eterna? Aí volta naquele assunto do leito de hospital, né, Luiz? Eu fui lá, falei com a minha vovó no último minuto. No último minuto. Então pode ser que ela tenha se convertido? Pode. Pode. Pode ser que não? Também você pode. Sabe, né, Luiz? A gente já participou de muitos sepultamentos, né? E em momento nenhum se coloca em xeque, se afirma categoricamente. Está no céu, está na eternidade, está no claro. É claro. Enfim. Né? Outro ponto. Podemos admitir nossa própria doutrina errada? Então, se a gente tiver, se você está ouvindo, chegou a essa conclusão, eu acho que tem muitos pontos aí que fragilizam o conceito que eu tinha anteriormente. Será que você é capaz de admitir isso? Podemos admitir nossas falsas práticas de evangelismo? Puxa vida, sempre fiz o troço errado, porque sempre fiz evangelismo buscando atitude externa, e aí fazia o que o pessoal chama de evangelástico, né? Quantas pessoas entregaram a vida a Jesus? Foram 250. Quantas pessoas estão no caminho? Tem ninguém no caminho. Os congressos de jovens, né? Os grandes congressos evangelísticos. Quando eu era garoto, eu fui muitas vezes, infelizmente, a São Januário, né? Tem que confessar. Você era vascaíno, cara? Não, porque era lá que se faziam as cruzadas evangelísticas. E aí sempre tem aquele apelo, vai aquela multidão à frente e tal. E onde estão eles? Por onde eles andam? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Exatamente. Podemos admitir outro aspecto, outra pergunta para discussão ou para reflexão. Podemos admitir que nossos amigos e queridos ainda não escaparam da ira vindoura, pois somente fizeram a confissão de fé que é indigna e não manifestam perseverança? Né? E a gente, pior, continua dando segurança a quem deveria ter angústia. Exatamente. Não é isso? E isso é muito comum. Essa tristeza de Deus opera a salvação, né? Essa é muito comum nas relações de amizade, né? Você vê que a pessoa está perdida, vem o outro, essa pessoa, você é uma bênção. Você é uma bênção. Não, você é um vaso. Cara, e esse discurso... doentio, né? Esse discurso de hoje em dia que coloca isso para todo mundo, desses grandes pregadores que existem aí tem um vídeo no Instagram do cara fala, né? O cara pega aquele texto onde Deus fala, Jesus está lá trabalhando, pregando, daqui a pouco vem a voz, né? Tu és o meu filho amado. O cara pega esta frase e depois transforma numa pregação para dizer isso que Deus está dizendo para você hoje. De você, isso é de você. Você e Jesus estão assim, ó. Ele falou a mesma coisa para um cara aí há 2000 anos atrás. Mas essa é a pregação, Leclerc. Nada contra os meninos bonitos, mas dos meninos bonitinhos que pregam sentados naqueles banquinhos altos e tal. Tudo, exatamente. E fala aquelas coisas doces, maravilhosas, mas, ó, sinceramente, isso é a verdade, né? És o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha, Deus está dizendo isso para você. Gente, isso é uma calúnia, isso é um anátema, isso é uma blasfêmia. Isso foi dito por Jesus Cristo. Ele é o filho amado, em quem Deus tem prazer. Agora, em nós
pecadores redimidos. No dia do batismo de Jesus, né? No momento da confirmação dele, que está sendo marcado, né? Que você vai começar agora a trajetória do Messias em direção à cruz. E aí Deus vai lá dar um carimbo público e depois Jesus fala assim: o Pai testemunha de mim. Aí Exato. O cara pega essa frase que é escatológica, eterna e diminui ela, reduz a nada, né? Não, Deus está falando de você. E assim, faz nesse momento que a gente vive, né? De falta de empatia, de falta de significado. A pessoa chora, assume aquilo para ela e diz: isso aí, eu sou isso. Isso aí. Aí esse mesmo cara vai na internet para dizer: se Deus soubesse de tudo, não haveria pandemia, não haveria tantos mortos. Então há uma distorção do texto bíblico em nome de uma falsa liderança, de uma falsa pregação, como diria o Paulo Romero, né? Um falso evangelho, de um falso Cristo, para uma falsa salvação. Pois é exatamente isso. Então, outro ponto, essa doutrina não deve produzir uma grande influência em nossos métodos de receber novos membros na igreja local, rapaz. De certa forma, impedindo-a de tornar-se apenas uma multidão de pessoas. Tem muita gente que diz, né, que a porta da igreja deveria ser estreita para entrar e larga para sair. E tem gente que diz que é o contrário, né? É o contrário, né? Exatamente isso. Antes de você aceitar o cara como membro, deveria testificar se ele realmente nasceu de novo. Exato. Mas não, ela é uma grande porta, né, para entrada de dezenas de pessoas. E hoje já não tem mais nem porta, né? Hoje já não tem mais nem porta, não tem parede, porque também hoje, como diz lá Jorge Barna, a igreja cresce pelo remanejamento dos crentes, né? É onde tem o movimento. Então, não tem porta nem parede. A multidão, é igual o gafanhoto, entra por aqui, aí tem um negócio, aí vai aquela revoada para o lado de lá e por aí vai. Né? É verdade. Porque o ser igreja não é mais comunitário, né? Sou eu, né? Eu sou a igreja, você é a igreja. Igreja somos nós, né? Essa pessoa que eu visitei ontem, que estava muito triste, teve uma hora que ela falou assim: mas eu sei que isso não tem nada a ver, porque a igreja somos nós. Eu falei: não, a igreja não somos nós, a igreja é uma comunidade. Os crentes somos nós somos os crentes. Você não faz uma comunidade de crentes sem crente. Mas Exato. Nós não somos a igreja é uma comunidade. E Cristo morreu pela igreja. Gostando você ou não dessa realidade, Cristo morreu pela comunidade, não pelo indivíduo. A gente é que recebeu de Deus a graça de fazer parte, porque nós fomos enxertados, né? Não foi uma decisão. Nem citamos isso, né? Nem citamos a parábola da videira, né? Vai ser calvinista assim lá no céu. Falando... É isso aí. Nem falamos dela, exatamente. Bom, então, terminando, Leclerc, conclusão, sumário das duas posições. De acordo... Cadê? Você achou aí? Isso, sumário das duas posições. De acordo com o arminianismo. Então, a salvação é realizada através da combinação de esforços. Aqui é um sumário de todas as doutrinas que nós vimos, tá, irmãos? Então, de acordo com o arminianismo, a salvação é realizada através da combinação de esforços de Deus, que toma a iniciativa, e do homem, que deve responder a essa iniciativa. A resposta do homem é o fator decisivo, determinante. Deus tem providenciado salvação para todos, mas sua provisão só se torna eficaz para aqueles que, de sua própria e livre vontade, escolhem cooperar com ele e aceitar sua oferta de graça. No ponto crucial, a vontade do homem desempenha um papel decisivo. Desta forma, é o homem, e não Deus, que determina quem será o recipiente do dom da salvação. Este era o sistema de doutrina apresentado na remonstrância, ou seja, a representação, né? Meu Deus do céu, qual era a expressão que significava no holandês? Era o protesto, né? Protesto. Remonstrante é o protesto, representação dos arminianos e rejeitado, tá?
pelo Sínodo de Dort em 1619 por não ser considerado bíblico. Exatamente. E o ponto seguinte, então, é de acordo com o calvinismo ou a teologia reformada. Eu estou usando calvinismo porque foi... É assim a base, né? É a base da teologia reformada, não tem problema, não. Exatamente. Então, de acordo com o calvinismo, a posição soteriológica, né, que são esses 5 aspectos, 5 pontos, a salvação é realizada pelo infinito poder do Deus triuno. O Pai escolheu um povo, o Filho morreu por ele, ou seja, por esse povo, e o Espírito Santo torna a morte de Cristo eficaz para trazer os eleitos à fé e ao arrependimento. Desse modo, fazendo-os obedecer voluntariamente ao Evangelho. Todo o processo, eleição, redenção, regeneração, etc., é obra de Deus e é operado tão somente pela graça. Desta forma, Deus, e não o homem, determina quem serão os recipientes do dom da salvação. Então, é aquela história, eleição ativa, reprovação passiva. Deus escolhe quem será salvo e não e reprova de maneira passiva, ou seja, Deus escolhe tudo, né, Luiz? Deixa aqueles que estão caídos na sua posição. Estão falando desde o início do curso. Deus escolhe tudo, escolhe Abel e não Caim, escolhe Jacó e não Esaú, escolhe Moisés, escolhe Josué, escolhe Caleb, escolhe Davi dentre seus irmãos. Deus escolhe tudo. Esse poder de escolha de Deus é de Deus. Não tem problema não ser Josué. Não deveria ter, né? Não deveria. Não tem problema não ser. Até porque a própria Escritura vai dizer sempre que sobre as escolhas de Deus também repousa uma grande responsabilidade, um grande peso. Né? Quem deseja episcopado, excelente coisa deseja. Entretanto, todavia, contudo, né? Não diga que você quer ser mestre, como disse Tiago, né? Porque os mestres serão duplamente cobrados. É verdade. Então, na verdade, Deus sempre escolhe. Deus sempre escolhe. Essa linha de pensamento contemporânea, pós-iluminismo, é que está trazendo esses conceitos gregos, né, de que o homem está no centro, mas nunca esteve, né, biblicamente nunca esteve. Exatamente. E aí, então, esse sistema de teologia foi reafirmado pelo Sínodo de Dort, em 1619, como sendo a doutrina da salvação contida nas Escrituras Sagradas. É o mesmo sistema também que é apresentado na Confissão de Fé de Westminster e em todas as confissões reformadas. Na época do Sínodo de Dort, foi formulado em 5 pontos, em resposta aos 5 pontos submetidos pelos arminianos à Igreja da Holanda, e tem sido, desde então, conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, mas, na verdade, são 5 pontos da própria teologia reformada. Não tem problema você chamar de 5 pontos do calvinismo, desde que você entenda que não foi Calvino e nem um bando de calvinistas que surgiu e dizia, vamos inventar uns 5 pontos aqui legais para a gente acabar com a vida de todo arminiano. Não. Foi uma resposta, exatamente. Foi uma resposta a 5 artigos levantados pelos remonstrantes e foram respondidos, então, esses 5 artigos, e isso ficou conhecido pelo acrônimo TULIP, que em inglês significa isso, depravação total, eleição incondicional, graça irresistível. Nem os 5 pontos são o resumo do calvinismo. Sim. Não, eles não são pilares do conceito, assim como os 5 solas também não são os pilares da reforma. Vieram depois. Né? Isso. Toda essa discussão é importante. A reforma não se resume pelas 5 solas. A reforma é que gerou esse ensinamento, essa percepção importante. É o contrário, né? A reforma está baseada em Romanos, na experiência de Lutero. Ela é muito mais luterana do que calvinista, disparadamente, né? Uhum. Enfim. Perfeito. Enfim.
Então, aí a gente termina aqui. Aí a Vandra disse aqui: perseverar dentro de uma religiosidade faz o sujeito crer que ele é responsável pela própria salvação, verdade? E também, olha aqui, pela regeneração e salvação dos outros. É verdade também, né? Quanta angústia não gera no coração do pessoal quando tenta ficar entrando numa terra em que ninguém pisa, né, cara? Só Deus pisa. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Aí o cara recebe essa palavra como promessa e vai. É verdade. Ensina o menino no caminho que deve andar, recebe essa palavra como promessa e vai. Vandra diz então assim: estudar as doutrinas da graça me ajudou a descansar em Deus, porque eu sempre fui muito cobrado a desenvolver os dons espirituais e a colocar a mão no arado, evangelizar, por exemplo. Diziam que eu tinha que me posicionar, mas eu não entendia o que de fato eu precisava realizar, para onde ir e como fazer. Cheguei a pensar que tinha algum problema na minha conversão. É isso aí. Olha, não. É a experiência de muitos, né? A Tatiana aqui dizendo que aprendeu bastante. Tatiana Ferraz. Aprendendo muito hoje. Muito obrigado. Legal, Tatiana. Valeu. Legal. Bom, chegamos ao fim, né? Chegamos ao final. Todas as aulas vocês encontram no YouTube, no canal da Oficina da Palavra, e nós só podemos aqui agradecer muito a disponibilidade do professor Luiz. Obrigado, Luiz, por ter se dedicado. Para mim, um prazer, foi um prazer esse período aí. Tendo mais horário, mais tempo aí, a gente vai fazer mais coisa, poxa. E isso, faremos mais. Vamos